O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol. Suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceu-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados. Caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Ave Maria. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra que é vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Rodrigo, quando eu usava só um microfone no microfone, eu achava que ficava mais legal, que ficava parecendo um Vingador. Né? Agora tá parecendo a Minnie, do Mickey. O que o povo vai pensar de mim? A minha hombridade vai descer pelo ralo. Povo de Deus, hoje eu farei uma pregação catedrática, desde a cátedra, que é a cadeira. Já partilhei com vocês outrora das minhas dores, e quem pode fazer o que eu estou fazendo são apenas os bispos e os doutores. Não sou nenhum nem outro, nem quero. Sou um padre enfermo. Minhas costas estão muito ruins. Vocês perceberam? Eu estou usando sapato. Estou muito constrangido. O médico falou ou All-Star ou a cadeira de roda. Falei, vamos ficar com o sapato. Por enquanto. Mas vamos ver para onde Deus nos conduzirá, né? Eu gosto muito de pregar os domingos da Quaresma, porque é um tempo onde o povo tem uma oportunidade muito grande, e no povo incluo-me eu, de realmente estarmos atentos ao nosso presente, ao que nós estamos vivendo agora. Eu já partilhei na quarta-feira de cinzas que o Natal, o Advento, a gente tem um olhar carinhoso para o passado. A Páscoa nos faz ter um olhar carinhoso para o futuro, quando nós vamos nos encontrar com Jesus pessoalmente na nossa Páscoa definitiva. Mas a Quaresma é o nosso presente. Sempre será. Essa saída do povo da escravidão do Egito é o nosso batismo. Esse caminho no deserto, sofrido, cheio de agruras, é o nosso dia a dia. E há uma terra prometida que nos espera. Existe um céu que nos espera, né? Então, por isso, na Quaresma é um tempo onde o cristão, o católico, ele tem essa oportunidade de recordar essa verdade. Ele recorda onde ele está. Ele recorda qual é a parte da história da salvação que ele está vivendo. Semana passada, os que estiveram comigo, a gente meditou sobre as tentações de Jesus. Nós apresentamos uma visão um pouco mais profunda do pecado. Não só como desobediência, mas como uma traição a um amor de amizade. Apresentamos aí vários exemplos, fomos bem solícitos nesta fala, né? E ali então,
nós vimos que não dá para pecar sem antes realizar um ato de fé, na ausência do amor de Deus. Então não tem como eu cometer um pecado grave sem eu afirmar categoricamente: Deus não me ama. Deus não quer o melhor para mim. Porque eu estou indo na direção exatamente contrária ao que Ele quer que eu vá. Então, ou eu professo a fé de que Ele não me ama, Ele não quer o meu bem, ou eu não peco. São só essas duas alternativas. Então, o pecado é a profissão de fé na ausência do amor. O não pecado é a profissão de fé no amor. A certeza de que Deus me ama e quer o melhor para mim. Mas aí talvez durante a semana, se você entendeu essa mensagem, pensou nisso, sei, talvez você se esforçou por pecar menos. Talvez você se esforçou para combater as suas tentações. Talvez você fez a experiência de que a coisa não é tão simples assim, não é uma informação que vai mudar toda a história, não é uma fala que vai determinar todos os resultados. Porque o que infelizmente às vezes nos falta, né? Nos faltam para quê? Nos faltam experienciar o que seria a meta. Então é difícil lutar, é difícil fazer as coisas. E parece que a gente não vê o caminho para onde que é e o que vai dar. Mas isso é de Deus, é próprio dele esse tipo de agir. Começou assim com o nosso pai da fé. E vai terminar com o último filho da fé. O último. Olha para você ver a leitura de hoje. A primeira leitura é o primeiro encontro de Deus com Abraão. Abraão nunca tinha se encontrado com Deus. Ele vivia num povo politeísta, que acreditava em várias divindades, mas que eram as divindades que eram um pedaço de pau, um pedaço de toco, não fazia nada, não tinha nada, eram deuses mudos, calados, e de repente um dia aparece um Deus que vem ao encontro dele e o chama pelo nome. E o chama e lhe faz uma proposta. Sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai e vá para a terra onde eu vou te mostrar. Onde fica, Senhor? Vou falar não. Como é que chega lá? Tá querendo, hein? Agora não. Não, mas o que tem lá nessa terra lá? Não, coisa boa, pode ir. Pode ir que vai ser legal. Então, quais os critérios, quais circunstâncias racionais que permitiriam alguém fazer uma decisão dessa? Eu vou largar o certo pelo duvidoso? O que vai ter lá no duvidoso? Não, diz que é bom. Mas eu tô bem aqui, ué. Mas para que eu vou trocar 6 por meia dúzia? Vou sofrer, vou andar, vou caminhar, vou correr o risco de perder, fazer um monte de coisa. Então, a proposta de Deus para Abraão é uma proposta extremamente exigente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma docilidade. E como que termina a leitura de hoje? E Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. A proposta que Deus fez para Abraão, Ele faz para mim e para você todos os dias. Mas na quaresma de uma forma muito mais intensa. Qual é a proposta? Sai da sua terra. Sai da sua parentela. Vai para onde eu vou te mostrar. Nós fazemos dos nossos pecados a nossa terra. Nós nos acomodamos a eles. Nós nos sentimos à vontade, na maior podridão que a gente possa já ter descoberto. E a gente se sente em paz nos nossos pecados. De vez em quando a consciência dói, incomoda, mas se você não resolver isso logo, põe a barba de mui, tá? Porque um dia a sua consciência não vai te incomodar mais. Um dia a sua consciência não vai te angustiar mais. Um dia você vai conseguir calá-la. Um dia você vai conseguir matá-la de vez. E não vai ter nem aquela dorzinha mais por ter feito mal. Nós nos acostumamos com tudo. Nos acostumamos com lixão. Nos acostumamos com coisas podres, ruins. Eu nunca esqueço dessa cena do rapaz indo comigo para São Paulo no ônibus. Como é que chamava aquele ônibus, gente? Real Expresso. Nossa Senhora, Deus. Do jeito que eu tô aqui, se eu pegar um Real Expresso e for para São Paulo, chego lá, pode pôr no caixão e enterrar. Mas fazia a viagem, 17 horas daqui para São Paulo.
Aí a gente chega ali no Marginal do Tietê e chega no terminal do Tietê, né? Mas, meu amigo, a hora que você chega na Marginal do Tietê, o ônibus é blindado, que as janelas não abrem, não passa nada, nem nada. Mas o cheiro do Tietê entra. O cheiro de bosta. Nossa Senhora da Badia. A hora que você chega, você pode estar dormindo. Você sente assim, nossa, parece que tem alguém assim, está dormindo, passou bosta assim no seu bigode, assim, ó. Aí você dá uma fungada, você fala, nossa, cagar no mundo. O que aconteceu? Aí o cara do seu lado respira fundo. Nossa, graças a Deus, estou em casa. Beleza, né? Eu faço assim, sinto cheiro de piqui, né? Aqui no Goiás, né? Sei lá, mas bosta, velho. Tô em casa. Costuma com tudo, tudo. E a gente faz do pecado a nossa terra, do pecado a nossa morada. Então o que é a quaresma? A quaresma é um Deus que vem ao seu encontro, te chama pelo nome, olha para você e diz, filho, sai dessa terra. Parece que tá bom, mas não é bom. Não é isso que eu quero para você. Não é aí e não é assim. Você acha que tá confortável esse namoro, todo troncho? Não é assim não. Sai. Sai da terra, sai do pecado. Você acha que tá fácil aí, você, tranquilo, passando a perna dos outros, no seu comércio? Não, para. Você acha que tá certo esse negócio, você continuar traindo seu esposo, sua esposa, só porque ninguém descobre? Tá certo não. Sai. Sai daí. Você acha que tá certo você ficar aí nessa internet, caçando esses videozinhos aí, xxx aí o resto da vida, se acabando, saindo do banheiro do quarto todo suado? Para com isso. Tá errado. Não é essa terra que eu quis para você. Sai da sua terra. Mas, Senhor, eu vou para onde? Vai para onde eu vou te mostrar. Os discípulos, quando encontraram com Jesus, né, João e André, eles perguntaram, mestre, onde moras? E aí o que Jesus respondeu? Vinde e vede. Eu não vou mostrar sem um ato de fé. Eu não vou mostrar sem que você dê um primeiro passo e se comprometa comigo. Foi essa a proposta para Abraão. Foi essa a proposta para João e André. Essa é a proposta para mim e para você todos os dias. Sai da sua terra. Vai para onde eu vou te mostrar. E onde é a meta? Onde nós vamos chegar se nós vivermos a quaresma do jeito que temos que viver? Se nós sairmos da nossa terra, se nós nos desapegarmos daquilo que nos impede de nos entregar inteiramente a Deus, qual é a meta? Aí o segundo domingo da quaresma, por isso que eu gosto da liturgia da quaresma, ela vai dando aquela pegada assim que é realista demais. Então na semana passada a gente estava na briga da tentação. Ao longo dessa semana a gente brigou com as tentações. E talvez um pouco desanimados, talvez até nos entregamos. Mas agora no segundo domingo da quaresma, o Evangelho nos mostra a meta. Se você for fiel, se você vier para onde eu estou te mandando vir, a meta é a transfiguração. A meta é a transformação. A meta é os discípulos olharem para Jesus tão encantados e ficarem embasbacados porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Por quê? Porque eles viram Jesus revelar a sua plenitude, revelar a sua divindade, revelar a beleza da sua divindade, o seu poder. Então aquilo deixou eles embasbacados. A gente lê os evangelhos, a gente não faz ideia do que aconteceu ali naquela manhã ou naquela tarde. A gente nunca vai entender o que aconteceu ali. Nem eles conseguiriam dizer em palavras, nem eles. Às vezes a gente tem umas experiências assim muito radicais, muito doidas, muito exóticas, a gente faz um negócio assim, não sei, e aí a gente vai tentar contar pro outro, não, porque eu fui assim, ó. Aí quando é festa, nossa, cara, foi muito doido. O que você viu? Eu não sei. Não sei. A gente não consegue, porque não tem palavras que descrevem experiências tão profundas que mexem com todo o nosso ser. E ninguém nunca vai experienciar algo como esses 3 meninos experienciaram naquele Monte Tabor. Eles tentaram descrever. Nossa, ele ficou com a roupa branca. Nossa, ficou luminoso. Nossa, Moisés, Elias. Gente, como é que sabia que era Moisés e Elias? Não tinha foto! Não tinha Instagram, não tinha nada. Não tinha identidade dos meninos. Se fosse hoje, tudo bem. Hoje eu descobri que teve um milagre de São Padre Pio aqui em Anápolis. Eu não sabia. Eu falei, gente, como assim?
E foi pouco tempo, tipo uns 10 anos. Diz que uma pessoa foi lá na Santana confessar. E disse que confessou com um frei. Diz que esse frei ajudou ela demais na situação que ela estava passando, uma filha que estava passando por um procedimento cirúrgico, ia morrer e tal. E o frei ajudou ela. E ela saiu de lá encantada. Depois ela voltou para agradecer. Cadê o frei? Tem frei que deixa aí que você está falando, não. Sabe onde é que ela achou o frei que tinha atendido a confissão dela? Lá na Nova Aliança, quando ela viu uma foto do Padre Pio. Falou, é esse aqui, ó. É esse aqui o cara que me atendeu. Cadê ele? Mas cadê ele? Tá morto aí. Morreu na década de 60. Tá no céu. É São Padre Pio. Pensa. Anápolis, ó. Não tá fraco não, né? Tá bonito, né? Pois é. Como é que ela reconheceu o Padre Pio? Ele viu uma foto. Quem tinha foto de Moisés? Quem tinha foto de Elias? Ah, vamos fazer uma tenda para Moisés e uma para Elias. Como é que a gente tem certeza que era isso? Porque não reclamaram. Se fosse outro, tinha reclamado, né? Sou o Elias? Não, rapaz, eu sou... Não sei o nome de um cara mais antigo que Elias. Sou o Adão! Pronto. Sei lá, ué, podia ser o Adão aí. Mas não. Foi uma experiência que não tem como eles colocarem em palavras. Eles não conseguiriam. Mas o que a transfiguração nos revela? Nos revela o que eu e você não só podemos, mas devemos ser. E começa aqui nessa terra. As pessoas olham para nós, se aproximam de nós, conversam conosco, se distanciam de nós. O que elas levam de nós? É impossível você se aproximar de alguém e interagir com alguém e não deixar nada seu. E não levar nada dele. E não estou falando aqui de nenhum ladrão e nenhum cleptomaníaco, mas não dá. Você deixa algo seu com alguém, você leva algo desse alguém. E o que você tem deixado com as pessoas que têm interagido com você? As pessoas com as quais você conversou hoje ao longo do dia, né? Algum deles te viu transfigurado? Ou talvez só te viram desfigurado? Cansado, abatido, sofrido, triste, angustiado, com raiva, com ira. Então, a luta contra o pecado, a trajetória de santidade, ela tem uma meta. E Jesus nos está mostrando nesse evangelho que vale a pena. Vale a pena sair da nossa terra e ir para onde Ele quer nos mostrar. O resultado Ele garante, mas Ele não mostra. Ele diz, vinde e vede. Preciso da sua fé. Você tem que largar alguma coisa. Ah, mas é tão bom. Larga. Ah, mas eu gosto tanto. Larga. Não é bom para você. Não é bom. Então larga e vem. E talvez a gente gostaria que a coisa fosse mais simples, né? Não sei, Jesus falasse, não, menino, vai dar tudo certo, fica tranquilo, não, comigo você está safe, pode ficar de boa, não vai dar ruim não. São Paulo falou que não é bem assim. Se você pegar aí o comecinho desse trecho que ouvimos da carta, e ele está mandando uma carta para um discípulo dele, Timóteo, que era bispo, e na carta, olha como é que o homem começa a falar com o menino. Primeira linha, caríssimo, sofre comigo pelo evangelho. Ele não disse, deleite-se comigo no evangelho. Exploda de prazer comigo no evangelho. Vamos ser todos felizes e cantar Let It Go. Ele não falou isso. Ele falou, sofre comigo pelo evangelho. E olha quem que está falando. Pega a lista que São Paulo faz das peias que ele tomou por causa do evangelho. Eu acho que foi 2 apedrejamentos, foi umas 3 surras de pau, teve um chicote, teve um naufrágio, 2 noites no oceano lá, que ele estava naufragado no mar. Então, assim, o cara sofreu pra caramba. Provavelmente o Timóteo estava lá na comunidade dele, estava tendo alguma relia, alguma treta.
Alguém lá deu uma sabotada lá no apostolado dele, ele foi chorar para São Paulo, né? O meu mestre. São Paulo diz: sofre comigo pelo Evangelho. Então aqui nessa nossa jornada quaresmal, não tem sombra e água fresca. Não tem. Jesus não prometeu isso para nós. Jesus não prometeu que a gente ia viver aqui uma vida tranquila, sossegada. Não. Ele prometeu foi outra coisa. Foi 3 hérnias de disco e uma artrose. Pelo menos para mim, né? Para vocês eu não sei. Cada um tem a sua aí, né? A garra. Então, assim, foi cruz. Foi cruz. E isso não é porque ele é mau, porque ele é ruim conosco. Porque ele sabe o que nós precisamos passar para a transfiguração, para chegar à terra prometida. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que estava muito angustiada, porque ela começou a se aproximar de Deus. Mas por se aproximar de Deus, ela viveu uma das experiências mais tristes da vida dela. Ela perdeu uma pessoa muito amada dela, muito amada. Família. E ali ela chegou à conclusão, não compensa. É caro demais o preço. E aí depois ela começou a reparar nas pessoas, viu uma outra parente dela, pessoa de fé, dedicação, estava ali cada dia mais perto de Deus, de repente, só uma tragédia com o filho, uma doença, uma desgraceira. E aí ela foi e falou, tá vendo? Não compensa. Tem um ditado, né? Quando a gente mais reza, mais... Quando a gente mais reza, mais... Mentira. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Mas o que eu mostrei para ela, né? Eu fiz para ela a analogia do gibi. Acho que é uma realidade literária que todo mundo conhece, né? Gibi é aquela história em quadrinho, né? Uns quadrinhos que vai... Falei para ela. Nós estamos dentro de uma história em quadrinhos. Só que nós vivemos um quadrinho de cada vez. Nós vamos navegando, quadrinho por quadrinho daquela historinha. Deus está de fora e Ele vê toda a história. E as coisas ruins que vão acontecer nessa história, não é porque Deus pôs alguma coisa ruim na sua história para te ferrar. Não. A nossa história, ela depende da liberdade de todas as pessoas ao nosso redor. Que Deus deu e não tira. Então Deus me fez livre, Deus te fez livre. As suas péssimas escolhas podem interferir na minha história. A minha péssima escolha pode destruir a sua vida, acabar com a sua vida. E Deus permitiu que fosse assim. Mas eu disse, mas como Deus sabe que aqui nesse quadrinho você vai ter que enfrentar uma barra terrível, aqui em cima Ele permitiu esse sofrimento para te preparar para enfrentar isso aqui. Por isso que Ele quis que você se aproximasse mais, para te preparar, para quando acontecesse essa experiência terrível, você estivesse perto dele para Ele cuidar de você. Você estivesse perto dele para Ele te sustentar. Essa sua outra parente que está vendo um filho angustiado, sofrendo com uma doença, você acha que a intimidade que ela adquiriu com Deus durante todos esses anos foi por quê? Foi Deus preparando ela. Por que nós vamos sofrer? Nós vamos. Não tem como correr. Mas nós escolhemos como nós sofremos. Ou mais, nós escolhemos com quem nós sofremos. Ou nós sofremos com Ele, o homem das dores, nosso Senhor Jesus, ou nós sofremos sem Ele. Mas que todos nós vamos sofrer, vamos. Isso é inexorável. Não tem como fugirmos dessa realidade. Então por isso eu disse para ela, não fuja. Não fuja. Corra com todas as suas forças ao encontro dele. Porque quanto mais perto dele, mais transfigurados estaremos. E mais hábeis para lidar com a dor e a angústia que mesmo que nós não queiramos, bate na nossa porta. Nós seremos capazes. Ele conhece toda a história. Então por isso, amados irmãos e irmãs, estamos ainda no comecinho da quaresma, né? Não dá nem para esquentar os motores ainda, mas nós precisamos nos posicionar.
Vale a pena vencer as tentações. Vale a pena sair da nossa terra. Vale a pena deixar para trás coisas que não vão fazer falta. Não vão. Ele não vai deixar fazer falta. E vale a pena abraçá-lo com todas as nossas forças. Porque só assim o preço pago pela saída da terra vai fazer sentido. Nós vamos então estar verdadeiramente na nossa terra prometida, que não é um lugar, é alguém. É alguém. A nossa herança não é um pedaço de terra, não é um alqueire de terra, é uma pessoa. E a pessoa que mais nos amou nessa vida, a pessoa que deu a vida por nós. Então que agora essa semana você volte a lutar. Se caiu, levante-se, rápido. Não espera a sexta-feira da paixão, não. E se está na dor, na angústia, no medo, então acelera o passo. Vai atrás dele. Porque quanto mais perto dele, mais será possível enfrentarmos essas angústias, enfrentarmos essas dores. E ainda assim, sai mosquito do capeta. Não saiu, entrou. Jesus amado. E ainda assim, sermos capazes de viver essa transfiguração. Então façamos, amados irmãos e irmãs, esse compromisso hoje, né? Não esperemos o depois. Que a palavra de Deus hoje para Abraão seja a palavra para você. Olha tanto que ele é abusado, ele está aqui passeando no meu dedo. Não, parece que é aquele que passa na bosta. A palavra de Deus para Abraão, sai da sua terra, sai. Que seja a palavra de Deus para mim e para você hoje. Que nós hoje saiamos dessa igreja com essa convicção. Qual é a terra que eu tenho que deixar? Qual é o mundo que eu tenho que deixar? Qual é o pecado que me escraviza, que me impede de alcançar a terra prometida? Que Deus te dê essa graça. Eu estou pedindo ela pra caramba. Para mim primeiro. Para vocês depois. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.